Olá, galera, tudo bom? Então vamos dar continuidade à nossa leitura do querido David Copperfield. Hoje nós falaremos sobre os capítulos 27 e 28. A gente terminou o último capítulo com algumas dúvidas, eu acho que a gente não falou. Eu tinha notado aqui que ele estava sob domínio da senhora Yuppie e ela, pelo jeito, andava roubando o conhaque dele, né? E ele inocentemente não sabia, e ela era meio tiraninha com ele, mas aí terminamos, eu acho que falamos bastante fora dela, que eu acho que a gente esqueceu de dar uma ênfase, no 26 a gente falou quase tudo, e agora entramos no 27, quando ele vai fazer a visita pro Tommy Traddles, ex-colega de Salem House, que era a escola que ele frequentava ainda quando ele morava ou não morava com o padrasto. Acho que a gente ficou emocionada, teve tanto acontecimento, É. mas aí no começo do 27 ele retoma esse finzinho do 26, né, Uhum. porque ela no final tá dando conselho para ele não se enveredar como o morador anterior, aí até compara o grande amor da vida dele, né, o atual grande amor, com uma namorada que o cara teve, que era garçonete, atendente de bar, ele não gosta, né, e ela sugere que ele vá se animar um pouco e jogar o que? Skittles, né. E aí Uhum. ele, por algum motivo, acha a O formação, nome. né, acho que as letras duplas parecidas, Skittles e Traddles, lembra dele e decide ir lá visitar ele, né. Uhum. Mas antes disso, vou deixar o lembrete aqui para as primas. Não deixem de assinar o nosso canal, de já clicar no Uhum. sininho e dar o like. E vamos continuar com a visita, então, ao amigo dele, o Tommy Traddles. E Caveirinhas. as caveirinhas, é. Eu fiquei com dó dele. Eu também. Tadinho. O Traddles foi o único que ficou em favor daquele professor, lembra que o Uhum. Stilford sacaneou? Sim. E Sim. aí me fez lembrar, né, porque o Stilford estava sacaneando ele, a gente vai ver, né, mais pra frente, porque o professor tinha aquela mãe, né, que era pobre, que ele cuidava, então, né, não era do nível dele. E aí aqui a gente vê, né, a história do Traddles, Uhum. que era criado por um tio também, que deixou uma herança, Sim. enfim, uma história confusa também. E se a gente vê que ele era bem simples e assim como o David, né, acho que até mais, ele é muito bom coração, né. Uhum. E Sabe ele que tá estudando para ser advogado, né? O sim. Sim. Traddles, então ele vamos ter mais Aí uma ele vai vez a pegar o rixa dinheiro. procuradores É. contra advogados. Ele fala pro David que ele vai pegar o dinheiro, né, pra aplicar lá pra tirar o bar Uhum. e casar. Só que assim, aí ele vai contando e a gente vê que, né, quando ele fala que tá montando um enxoval, ele tira um lenço, né, são pequenos objetos do enxoval dele, sendo que ele precisa de uma casa, várias coisas, vai casar com uma das 10 filhas, né, de um Filha, é. clérigo. Super apaixonado, ama ela e que ela vai esperar por ele o tempo que for, e realmente, né, vai levar bastante tempo, porque não tem nada, tadinho. Quantos anos que ela É, fala, né? Até 60 anos, se precisar, ela vai esperar, né? Alguma coisa assim, 60. tadinho. é muito fofo o Traddles, o jeito dele. Mas realmente eu tinha me esquecido dessa história, né, do contra o professor. Aquilo foi bem cruel do Stifford. Uhum. Então, por isso que a gente tá sempre com a pulga atrás da orelha, e agora as coisas começam a se delinear. Por outro Agora lado, o tá na Traddles agora era. tá na nossa cara. É. É. E por outro lado, o Traddles sempre foi bonzinho. É muito fofinho o reencontro deles, né? E E mais legal é a coincidência que vem tem mais uma depois. surpresa, né? Não sei se é legal, né. É, Só eu não antes da achei gente ir muito. pra isso, ele no começo descreve, né, que ele tá procurando lá onde mora, ele vai pedindo informação, né. E aí ele fala que ele mora em Camden Town, Uhum. que aqui, né, pela descrição da do que era na época, era uma região muito pobre, assim, né, muito simples não, Sim. pobre Uhum. mesmo, né, suja, mal cheirosa e tal. E hoje, né, hoje não, há anos ela é conhecida por ser, assim, uma área bem contra a cultura, a Amy Winehouse tem uma estátua lá, que ela morava lá, né, é Uhum. toda cheia de mercadinho, parece Disney, assim, de tão que fizeram o negócio ficar turístico, sabe, tudo coloridinho, Uhum. lojinha de tatuagem. E aqui mostra, assim, um lugar horrível, né, Aham. sujo
tudo mais. E ele fala, sempre quando ele fala, assim, ele não fala, o lugar era pobre, o lugar era... tinha um ar de nobreza decadente, tinha... Ele sempre descreve de uma maneira Davidzinho Não, mas de é porque escrever. ele fala que encontrou restos de legumes, um sapato, uma panela amassada, então, Sabe? por isso que eu fiquei Aí assim, a gente nossa, era sabe que o horrível lugar é mesmo. podre, né? É, Mas ele não, ele referindo-se ao lugar, não fala isso. Ele conta as histórias que nos levam a concluir que o lugar é. O jeito dele narrar é muito legal, Exatamente, né? como ele conta, uhum, igual então, ele encontra a casa, aí conta toda uma conversa, né, de uma empregada com um leiteiro que tá cobrando lá uma sim. dívida, né, praticamente para dizer que estavam devendo, que eram pobres, que eram, Uhum, né. Não, e essa conversa que ele ouve é uma conversa bem familiar, né? Ele já ouviu Uhum, aquela conversa. sim. Daí a gente já começa a farejar quem vai surgir na história, né? Aham. sim. E Não, e como que as nada coisas mudou, não né. mudam, né? Nada É. muda. Ali nada mudou mesmo. Ai, ai. Então, né, ele encontra o Traddles, e aí o Traddles, né, contando ali as coisas e tal, e aí ele fala que tá morando, que as pessoas são muito gentis com ele, aí solta o nome, né, Aham. senhor e a senhora Micawber, aí o David, quem? Quem? Ai, Deus, inacreditável, né. E aí eles nem reconhecem o David, porque agora, né, o David era um Uhum, bebê quando morava com eles. Ninguém reconhece ele agora, né, grande, ele praticamente tem que falar, né, que é ele. E aí, sim. claro, né, eles ficam emocionados, porque eles se gostam, né, apesar de tudo. Uhum, Bom, o Sr. Cover ama ele, né, mas o David já devia não, a gente vê que finalmente o David tá atento agora, né, uhum. Tá atento. tá mais espertinho. Ele tá mais pertinho. Em compensação, o pobre do Traddles tá ali, né? Sob o domínio do Micawber. E que o Tá. Micawber não é mau, ele é um cara gentil, cheio Ele de boas é intenções, enrolado, mas né. ele é enrolado, ele Ele acaba botando é pés pelas mãos. Ele nunca vai. A minha impressão é que ele vai passar o livro todo e Não, não vai mudar nada e vai continuar o mesmo jeito. Todas as histórias que eu ele Exato. ir e vir aí ele reaparecer, eu acho que vai continuar nessa Sim, enrolação dele. e acaba que ele, pô, pode prejudicar, ele se prejudica mais a si mesmo, mas acaba prejudicando, como assim, como aconteceu com o David agora com o Traddles, né? não. Uhum. E Aí a nesse capítulo eu marquei uma coisa que eu achei legal não, né, assim, achei marcante, mas que ele comenta, né, que o Traddles, assim, também não mudou, que ele continua tendo bom coração e má sorte. E realmente é o que É, É verdade. acontece com ele, exatamente, né? Uhum. Bom coração e má sorte. E a tadinho. senhora Micawber também já tem começa fala que ela já fiquei preocupada, que fala que o estado de saúde dela inspirava cuidados, né. Aí e que ela É, começa a passar mal, né, quando ela vê o David e tal, e aí eu já falei: "Bom, vamos lá deixar anotado que alguma coisa vai acontecer, né. Vamos ver o que que vai acontecer pra mas eu frente". fiquei com a impressão que, sabe, Uhum. assim, tinha algum personagem de não vou saber se era série, novela, mas sabe, assim, que a mãe das Bennet, do Orgulho e Preconceito, não sei, mas uma personagem que a mãe passava mal dos nervos, assim, que ficava Uhum, toda afetada. Eu uhum. levei pra esse lado, assim, que não era uma doença, mas mais os nervos. É, eu vi aqui, eu falei: "Deixa eu anotar pra ver que acho que mais pra frente vai vir uma Mas é, explicação", né, mas aí vem depois. no 28 já até menciona, pois É, é. verdade. Aí o 27 foi bem curtinho, né, Foi, e aí foi o isso 28 aí. que foi Bem grandão, curtinho, né? É, já aconteceu um Uhum. monte de coisa, né. sim. O 28 aqui, pra mim, ele é a luva do senhor Micawber. Eu vi que Hã? no de vocês é o É o desafio, desafio. porque a luva era o desafio, né? O duelo, primeiro tu jogava a luva Então, meninas, pra aqui mostrar que Não tava lembro. desafiando. o penúltimo parágrafo do 27, já eu já 7. eu já tinha grifado aqui, eu já tinha meio que sacado o que estava acontecendo com a senhora aqui. A saúde da Hum. senhora Micawber tem demonstrado uma sensibilidade tal que não julgo de todo improvável que acabemos por conhecer um aumento do grupo daqueles a quem juramos o nosso amor. Em suma, dos Ah, sim, pequenos. Aí eu já tá, tá. aí eu já falei: "Ah, então ela só pode estar Eu nem me esperando atentei aí. só pode estar esperando um bebê, né, porque se ele". Aí eu falei: "Mas será? Vamos ver mais pra frente", mas aqui já falei: "Eu acho que é". Eu até grifei Sim. também.
Pai, eu não me dei conta, achei que ela Nem estava eu. ficando doente, sabe, já fiquei com medo por ela, mas claro, grupo dos pequenos. É, e do jeito É. que ele fala, né, assim, eu falei: "Pô, mas o que que é? Será que é?" Aí eu falei: "Deixa eu reler aqui, eu acho que pode Era. ser isso aí". Sim, tá Era. certíssimo. E aqui no meu fala o grupo infantil. É, Uhum. É, boa. Tati mais observadora. Mas aí no 28 nós temos a melhor parte, o banquete. 28 tá ótimo. Não, mas espera aí, esse começo, Hã. O David igual aquele meme que eu mandei, né, do apaixonada. Sim. Se alime Até que eles marcaram então, e eles convidaram ele pra jantar, mas o David percebeu, né, que estava tudo meio contado ali, ele viu que a senhora Micawber ficou meio assim, né, então ele negou, disse que negou todas as tentativas de insistência e, em contrapartida, chamou eles pra irem conhecer o apartamento Uhum. dele e jantar lá, né. Mas aí, N motivos, marcaram pra uma data mais pra frente, e aí ele fala, né, que uhum. aí na espera até esse dia, só 2 coisas me mantinham de pé, Dora e café. Uhum. Desesperadamente apaixonado, perdi o apetite. Uhum. Ai, meu Deus. Mas é assim, é bom que retoma o assunto, né, da Dora, pra gente não esquecer que ela existe, que ele tá ali pensando nela o tempo todo. E várias vezes Apaixonado. no capítulo ele relembra. E aí, viemos o quê para o nosso banquete? Bom, além do pernil de cordeiro, dos linguados, né, do peixe, temos uma torta de pombos, Em homenagem à Anaí. Claro, um né? prato que não pode faltar em nenhum clássico, hein. Nunca. Incrível, incrível. Seja É, alemão, seja inglês, qualquer um, seja temos pombos. russo, Nos russos temos Por também. pombos. por que que as pessoas gostam tanto de comer pombos nos clássicos? Não sei. Não Será que a sei, gente vai ter que provar? Olha, e se não Aqueles só canais que fazem, né, react, testando sim, comidas estranhas. estranho. e se não é Ai, comer pombo, faz referência à cor do pombo, né. Que a Cor do pombo. fulana Tem está com cara a de cor cor de do pombo. pombo. É. é pior, né, é bem assim. Daí ele para de se alimentar de Dora e vai se alimentar de pombo. De pombo. É. E começa o capítulo só que no início, de um até o outro evento, ele ficou só se alimentando de Dora. Uhum. Eu E marquei nesse café. capítulo depois que ele fala, né, que a Tati comentou: "Sinto que devo aqui registrar os terríveis padecimentos que me acompanhavam em consequência da tirania que a senhora Crupp exercia Uhum. exercia sobre mim. Sobre Nunca mim. temi tanto uma pessoa". Eu não Uhum. achei que estava, assim, nesse nível, eu até botei aqui, fiquei preocupada, É, né, porque, marquei Também. aí ele retomou aquilo que a gente estava falando no final do episódio passado, sim. né. Uhum. E eu acho assim, ó, se ele foi o terror da vida dela, provavelmente ele não graças a Deus não vai ter tantos terrores, né, porque a não ser que É. ela faça alguma mas se ele é a pessoa que mais causou medo na vida dela inteira, É, espero ele fala que que ela era impaciente, que ela só má vontade, só arrumava a cama dele às 5 da tarde, se ele reclamasse, ela ficava sensível. Mas é. enfim, É. Eu não também não sei, também entendi achei demais, né, depois quanto daquele terror. padrasto, como Sim. é que Mas eu acho que ela é mega manipuladora com ele, e eu acho que também eles, da época, esperavam, assim, que uma pessoa, assim, fosse cuidar dele com carinho, Ela etc. falou, né, que estava Uhum. querendo Que alguém era pra isso cuidar. que se esperava É. de uma pessoa como ela. Que hoje em dia não tem mais isso, né? Vai lá e te vira, tuas coisas Uhum. domésticas, né? Se tu tá morando sozinho, né? Mas ele não, ele Hum. esperava dela. Como ela não faz, não é uma coisa usual da época, essa atitude dela, pelo contrário, ela explora ele, né? E É, toma todo o É, rum. As até garrafas mas de mesmo rum que assim estouram misteriosamente, né? é. uhum. E toda Não, vez que esses ela chega comentários são lá, ótimos, ela né. tá passando mal, ele tem que dar um pouquinho do conhaque dele, não é? Aham, É. é um remedinho. É. E mas mesmo assim ele resolve fazer o jantar, né, mas que não vai ser igual aquele último banquete que não deu muito certo, né, Uhum. então, ele ainda assim pede ajuda dela, né, e ela fica mais uma vez contrariada com a história do peixe, né, porque não tem os Uhum. utensílios e tudo mais. Resolve fazer esse menu aí do pombo, mas ele não vai contratar aquele último garçom, porque outro dia ele viu ele na rua e ele As estava roupas usando um dele! colete igualzinho ao que ele tinha, mas que sumiu desde aquela ocasião. É.
Incrivelmente parecido, igualzinho não, incrivelmente parecido que Parecido. sumiu da ocasião. Uhum. E a menininha ele também vai contratar, mas ela vai ficar longe dos pratos pra ela não quebrar e tem que se esconder pra ninguém ouvir ela Ouvir. fungando. Ai, ai. Ah, Aí no fim a mulher faz o jantar todo cagado no horroroso. senhor da balada, É, um É, negócio cru, a menina que no caminho derruba o molho inteiro, o molho que ia pela salvar escada. chega seco. Mas no fim eles ficam felizes porque eles começam a meio que virou churrascão, né, eles começam É. ali a exato. fazer E o Mick Albert, nisso ele é excelente, né? Em aham. 2 momentos ele transformou a coisa num. E ficou Sim. mais legal ainda, porque todo mundo participou do É. preparo junto. Foi E do ele sempre Salvou a desastre comenta, né. carne. pra festa, né, porque eles começam a cantar e preparar as coisas juntos, Sim. então foi um momento ali de E o David sempre descontração. comenta, né, a mudança de humor, né, que o Sr. Cover ele é sempre triste, tá Sim, sofrido, morrendo em dívidas, e aí traz uma comida e ele tá todo né, feliz. Ainda e mais aí se ele é ele quem usa o cuida ponche, ele do até fala, quem cuida né, do ponche É. é ele, melhor ainda. aí muda o semblante, né. Uhum. Não, porque eu achei Bom, aí muito eles legal isso, de eles cozinhando junto. Bem aquela descrição de um momento feliz, né? Sim. Aí eles chega cantam aquela mesma alguém. música da outra vez, né. A É mesma verdade, é música a gente vai mesmo. botar aqui de novo, que é muito legal. É. E aí E aí chega uma chega o pessoa, estraga-clima, o senhor Littmer, o Littmer, é. é, aquele que Ai, trabalha pro Stifford, né. o muito É. estranho aquele que ele começa a tremer já só de ver o cara, né? E Ai, é muito engraçado. todo mundo tem que né, todo mundo se sente ali, constrangido e daí fica todo mundo quieto enquanto ele serve todo mundo e não sei o quê, Que o cara é excelente, né, o cara, é, assim, impecável, e aí ele vai servir, corta, faz tudo, assim, quase que invisível, mas aí ele torna o negócio um jantar nobre, e aí tira toda a alegria que é o churrascão, né, aquela coisa Exato. informal. uhum. É. E aí é Mas a melhor parte que a senhora Micawber coloca as luvas, não é? Pra comer, a hora que ele chega, não é isso daí? é, é. Mas a melhor parte pra mim que ele fala, né, que ele faz tudo, recolhe o carrinho de chá, serve vinho sem pedir, tudo realizado Uhum. sem que ele nem levantasse os olhos. Contudo, quando voltava as costas para mim, seus cotovelos pareciam ensejar a expressão de sua inabalável opinião relativa à minha extrema juventude. Ai, ele Comple complexo do David, né, É, de sim, jovem. sim. tem uma hora que ele fala também que ele era só um bebê à cabeceira de minha própria mesa, como assim, Uhum. na cabeceira ele tem alta responsabilidade, mas ele continua um bebê. Sim. E ele tá felizão, É. né, que teve foi um sucesso ali, que eles todos juntos cozinhando, não podia haver sucesso maior, né, Uhum. até chegar. Eu Aí ele pergunta, né: "Ué, o Clifford não tá aqui, né, só Uhum. porque vai vir mais frente". Uhum. Pois Ele é, fala: "Não, era pra ele estar aqui", aí o Lichtman, né, que também já é sagaz, fala: "Não, talvez eu tenha entendido errado", mas o Davis já fica esperto, né, se ele não tá hoje, ele vai chegar amanhã, porque Sim. o Lichtman veio lá de Yarmouth, ele até pergunta, né, se o barco Pequena Emily como Uhum. estava, né, e exato. aí trouxe algumas notícias e o David já fica na expectativa que se ele apareceu lá, o Stephen tá pra aparecer lá na casa dele, né. Uhum. É, Mas eu acho que essa sumida do Stifford para algum lugar misterioso, ele deve ter dito em casa que estava com o David, coitado. ah, Uhum. pode ser. Alguma coisa ele tá tramando aí. Alguma coisa está tramando, porque ele vai lá atrás do Stifford. Então, É. provavelmente, em algum lugar, ou para a mãe dele, ou para o próprio. Eu no É, ele, caso do Littmer, eu acho que ele só chegou antes mesmo, porque realmente o Stephen, no fim desse é, capítulo, ele chega lá, né. Então acho que Uhum. ele chegou pra receber ele e recebeu mesmo, porque ele é perfeito, o sim, Littmer. É. exato, mas de algum lugar ele tirou que ele estava com. Que tá Para um alguém ele atraso, falou que talvez, estava né. com o David. É. Ou seja, Hum. deve estar fazendo Ou algo que as pessoas não podem saber o que que é. Uhum. Né? A Uhum. família dele não pode saber o que que é. Ai, ai, ai. Vai botar o nosso Davezinho em confusão. Vai. É. Enquanto isso, Bom, o senhor Micawber vai colocar alguém em confusão também. é, pois é. Ah, Lá vem gurias, Aí me aquele deu ele uma começa mesmo a pena. juntar discurso.
do trigo, do carvão, os negócios É. dele, tudo que tá por vir, que o próximo vai dar certo. É realmente aquele papo de gente Uhum. enrolada, né. Ele Exato, deveria só que ele deveria trabalhar no setor Setor bancário. bancário. Mas eu achei interessante, assim, dessa vez, que a senhora makeover que veio dar a palavra, né. Uhum, E aí ela fala, em determinado momento, que a culpa é da sociedade, né, que ele, um uhum, cara tão inteligente, competente, não tem oportunidades. E sim. aí ela acha que, né, pra resolver essa situação, ele precisa anunciar no jornal, né, tipo, todos anúncio de emprego reverso, Uhum, todas as qualidades dele, que ele tá disposto não, que eu não quero nem falar disso agora, é. que ele tá disponível e para ver se, né, então alguém entra em contato oferecendo um emprego para ele. Só que o anúncio do jornal, né, o David fala, é muito Uhum. caro. Uhum, E aí eles têm a brilhante ideia de pegar uma nota promissória para usar para o anúncio, que seria, na verdade, como um investimento. Isso é o papo do enrolado, né, que o isso. próximo Bah, negócio vai dar certo, ele só precisa de um investimento, que na verdade é um empréstimo, que vai ser um uhum. investimento para então tudo dar certo. Exato, Uhum, e aí se enterra mais ainda, né. Mais e é. mais, cada vez, né. E aí o David, que agora, né, finalmente tá espertinho, chama o Traddles Caveirinha de canto e fala, né: "Olha, você não empreste nada pra ele". Aí o Traddles fala: "Não tenho nada pra emprestar". Amigo, já viu minha situação? Eu não Uhum. tenho uma moeda pra emprestar pra ninguém. E Uhum, aí o David fala: "Mas não vai emprestar o que é mais valioso, né, vale até o dia de hoje, tá, gente?". Fica a uhum. lição de Fica David a dica. Copperfield, que é o seu nome. E E aí o D Tarde demais. já em descobre que é too late. mas antes disso, o senhor Micawber entrega uma carta para o David, que é depois não sei É, se eles retomam o que está escrito nessa o que que tem nessa sim, carta. tá É no no Ele só fim, entrega a final, carta. no mas fim no do final capítulo. já. Sim, É. sim, sim, mas, daí fica esse suspense, e aí ele fala com o Traddles, né. É, mas Sim, ele não leu sim. ainda, né, a carta. Ele vai ler só quando Não, foi todo ainda mundo Não, não. embora. não, fica aquele Olha, suspense que só É. no final que se Mas a revela, gente né. já sabe, já sabe não, né, mas já tiveram outras a gente já viu as oportunidades cartas, né. que ele larga a carta Vocês com já um Já abraço, olharam vai conhece embora, quando lê, a gente acabou já tudo. conhece o teor das cartas É, do Sr. Cover. é o fim do ah, mundo. É. pobre É, do Traddles, sério, me deu muita pena, o Traddles não também, merecia. Mas Não, eu não tô eu também. eu tô merecia. eu tô com esperança que o nosso herói vai salvar Ai, de alguma forma o eu não Traddles. tô não, Uhum. sabia. Tu Pra acha que mim não? aí eu já Eu estava acho achando que difícil, já estava achando que a noiva ia ter que esperar 60 anos mesmo, né. não, um Tudo pouquinho bem menos. que ele tem, perspectiva da profissão, mas agora, coitado. É, não, mas Bom, talvez isso aí ainda sofra um revés para o é, bem, assim. vamos ver. É aquele que na escola tudo acontecia com ele, não era? Ele comia lá É, o banquete lá e É, que passava ele tem mal de má tudo. sorte É, então. Pois é, tadinho, eu fiquei com dó é. dele. também. Não, a sorte dele há de mudar. Tenho esperanças que ele É, consiga um emprego e case com essa menina. E aí reaparece o nosso Tearful. malvado, que a gente não sabe ainda qual vai ser Agora a sabe, já malvadeza já sabe. dele. Agora a gente já sabe. Ah, e Ai, ele a chegou. aí a carta que diz que o Sr. Barks está mal, aí fica Não, ali. calma, não, isso é Não? para o Tearful. Tá. Ele chegou e aí de cara o David já fala, né: "Senti meu coração bater mais forte e o sangue tingir meu rosto", Uhum, que estava falando do Steerforth. E aí ele já comenta: "Em nenhum momento deixei em pensar em Agnes", uhum, porque, né, ele tá lá com o anjo bom, anjo mau. Ele sim. tá espertinho É. agora. E aí o Steerforth chega, né, naquela coisa, né, amigo, chama ele de Daisy, que ele não gosta, e fala que ele é um sibarita, né, eu gostei dessa palavra, não conhecia. Uhum, sim. Mas, pessoa dada aos prazeres físicos, à voluptuosidade e à indolência. Uhum. Muitos ricos tinham a fama de cultivar esses hábitos, porque ele chega de novo, o David está de novo dando um banquete, dá a impressão que todo dia o David está na Tá na festa balada. mesmo, né. É, tá na balada. É. É. E aí, o David a gente vê, né, ele já daí já tá com o pé meio atrás, né, não tá aquela É. coisa de sempre. Uhum. Só que na real, assim, é porque ele tá com o que a Agnes disse na cabeça, mas na real, Sim. de concreto, a gente não sabe ainda nada do que ele Não, fez. Não. não. Apesar que agora tá tudo dando a crer que ele vai fazer ou já fez, Sim. mas ainda não foi revelado.
alguma grande Mas ele não maldade. tá mais aquele, né, que antes era uma veneração do Stillford e até Uhum. chorava de ver o Stillford de tanta alegria, né. Exato, Ele exato. já não tá e aí de cara também o Stillford, né, reconhece o Sr. Micawber e o David fala: "Mas tem outra pessoa também", ele: "Quem?" Aí ele fala: "O Traddles", aí Uhum. nem pelo Nem nome o sabe. Stillford lembra, ele: "Quem é Traddles?" Sim, E aí o David ainda quer fazer justiça, né, porque ele acha que o Traddles sim, né, é boa pessoa, merece ser reconhecido, vamos dizer assim. claro. Uhum. Ele fala: "Traddles do nosso dormitório", ele em resposta exaltei as qualidades de Traddles, pois sentia que o Stillford o diminuía. Então assim, ele já assim, bate de frente, É, não fica naquela coisa, né, que antes tudo que o Stillford falava ele concordava, é fazia porque o e Stifler falou, aceitava. né: "Continua o mesmo bobo de sempre? Aham. Aham. De onde você desenterrou o Traddles?", né, ele É. tá meio que tratando, tá fazendo: "Ah, quem é esse Chinelhando cara?". É. Traddles. Uhum. É. E na época da escola, eu acho que ele não viu que era uma grande bandeira vermelha aquilo dele ter maltratado o Uhum. professor, de ele ter sido tirano, assim, Uhum. naquele Aham. episódio do professor, né, porque ele mostra bem a Sim. É. personalidade e tudo. Aí ele conta que o Littmer esteve lá, né, e aí ele essa hora que a gente fica assim, né, onde estava o Stephen, então ele fala: "Pensei que estivesse em Oxford". "Não, estava no mar, muito mais bem ocupado". Aí eu já fiquei: É. Uhum. O que que ele tá fazendo, "No né. mar, pequena Emily?". Não sei. Ai, Ai gente, tô nervosa. Uhum. Bom, e aí ele fala: "Achei que estava em Oxford, não sei o que lá", ele começa a falar mal do Littmer, Littmer é um idiota, muito maior do que eu pensava, onde já se viu vir aqui perguntar por mim, enfim. E aí ele pergunta, né, como tá todo mundo lá, imagino que a Emily ainda não se casou, e aí ele fala que não, que ela ainda vai casar, mas que, tem outras coisas acontecendo e que ele trouxe uma carta. Mas assim, Uhum. enquanto isso ele tá ali comendo banquete, ele manda, né: Fala, "Ah, acho que tá no meu hum, casaco", ele procura e não acha, manda o David ver se estava no casaco, estava lá. E aí fala, né: "O velho fulano sabe lá quem anda mal", e a carta só fala disso, acho. Aí a gente descobre que era o Sr. Barkis, uhum. né. A carta Uhum. era da Peggot. ele E o Stillford dá aquele papo, né: "Ah, todo mundo vai morrer, o sol nasce todos os dias, as pessoas morrem a todo momento". É. Ah, até concordo, mas assim, não é bem assim, né, ninguém é uma trata pessoa isso que dessa forma. é, e é uma pessoa que é especial para ele, né. E mesmo ele Sim. já tendo decidido que vai para lá, para ficar com a Peggot, antes o Stifford pede para ele visitar e ele vai antes lá no Stifford, né. Uhum. Ele É. decide antes no Stifford, que eu acho que não nem era uma boa, mas precisava, né. É, a partir daí já foi tudo red flag mesmo. Tem um parágrafo aqui, na 437, depois dessa parte do todo mundo nasce, o sol nasce, Uhum. morre. Uhum. Ó, percebi então, como bem me lembro, enquanto ele silenciava e me olhava com a cabeça de tão belos traços, levemente caída para trás e a taça erguida, que, embora ainda trouxesse o frescor da brisa marinha na tez rosada do rosto, parecia ter ganhado novos contornos desde a última vez que nos víramos, como se estivesse tomado por uma corrente daquela sua energia febril que, quando despertada, era tão apaixonada dentro dele. Ai, nessa hora eu só imaginei o diabinho mesmo, assim, Sim. sabe? Hum. Assim, eu acho que realmente essa visita dele lá é sumiço, né, que já estava suspeito. Aí ele Uhum. dizendo de onde está vindo e a forma que ele tá, que até o David percebeu. Enfim, aí, né, o David diz que vai pra lá então, né, ver como Sim. tá a Peggot. O Stillford mais ou menos convence ele, né, pra pelo menos passar Passar um na dia casa. lá na casa dele com a mãe dele antes, e ele aceita. Aí de noite ele lembra da carta do senhor Micawber. Sim, e vai ler. É o melhor, comentário, né. Estava datada de 1h30 antes do jantar, Uhum. igualzinho da Igual outra das vez, outras né, vezes, é. foi antes dele partir. Uhum. Uhum. Ai, ai. Sim. O senhor Micawber cita Shakespeare e Macbeth, Aham. Uhum. claro, né. Claro, sempre presente. Afinal, ele E não tem e dinheiro, mas conta tem que cultura.
Tem. Realmente, a senhora Né? Micawber tem razão, né, ele É. tem seus talentos. Sim. O que não falta ali é riqueza de espírito, né? Uhum. Ele conta que se envolveu lá com um agiota, né, que o cara tá Uhum. com posse legal da casa dele, pela dívida, e que não inclui somente a casa e a mobília, igual da outra vez, né, mas também tudo que pertence ao senhor Thomas Treadle, sublocatário. Uhum. Tadinho, né. É. Ai, gente, eu Isso fiquei é. muito triste. Sim. E aí não E a sei, vocês nem se tem esperança mais. Aí ele comenta falando, né, que a menina vai esperar por ele mais 60 anos, se fosse o caso. Sim. Isso é muita sacanagem com o pobrezinho do Treadles. Fiquei Eu com tô pena torcendo demais. aqui por uma virada nessa história dele. Me deu a Ele impressão que nem o merece, Davi né. acha que em nem 60 anos não vai É. mudar a É, sorte dele. eu não Mas sei tem. se o livro for muito aquele final feliz, o senhor Micawber vai ter ainda grande sorte, e eu acredito que ele é boa pessoa mesmo, e Uhum. aí, sei lá, tal, vai pagar seus pecados, mas não Pois é, sei. eu acho que se der uma virada, assim, tipo, ganhou na loteria, o Micawber, ele vai ajudar todo mundo, que é o que ele Uhum. quer, que ele diz que vai. Mas eu espero que pelo menos o Treadles consiga, Uhum. independente disso, se o Micawber não conseguir, ele consiga mudar a sorte dele, porque, coitadinho, merece, né? O cara é super bonzinho. Ele consiga se casar antes de virar uma caveirinha, né? Exato, exato. Tadinho. É. Ai, ai. Não tem Muitos esperança. acontecimentos. Muitos Muito. acontecimentos, capítulos enormes, Nossa, cheio de que coisa. vontade de ler tudo, né. Uhum. Exato. Agora sim que a gente tá chegando na metade da vontade de pegar e correr até o final, né. Sim. Ainda mais porque esses Porque capítulos tem puxam um uma va coisinha, né, da outra, assim, já vai. Uhum, a gente tá com várias tramas em suspenso, assim, né, em Uhum. sim, coisas eminentes a acontecer. Mas E acho que é isso, né, o meio do livro geralmente é esse ápice de onde sim. várias coisas para se desenrolar até o e o legal é que final. no começo, né, os núcleos ainda eram um pouco separados ali, e depois agora já tá ali, tá todo mundo, já Tudo junto. parece que juntou tudo To agora, né. todo mundo se Mais encontrando do em que Londres. deveria, É, né. mais do que deveria, É, exatamente. tá todo mundo se encontrando, não necessariamente em Londres, né, em Yarmouth também. Uhum. Então esses Vamos foram ver nossos 2 capítulos dessa o semana. que o futuro nos reserva. Então comentem aqui no vídeo o que vocês estão achando, e a gente vai Quais as continuando. desconfianças. Quais as desconfianças, quem É. é do time aí de que o Traddles vai se recuperar do golpe ou não. Pessoal da esperança aqui, tipo, eu. É, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 2 capítulos, E vamos 29 lá, ó, e já estamos 30. na metade desse calhamaço. Então até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.